Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um bate-papo na semana multidisciplinar. E agora falando dos dois melhores cursos do SES, sem sombra de dúvida, Direito, Trabalho e Processo de Trabalho e Direito e Prática Previdenciária. Eu sou Rodolfo Pamplona Filho e tenho a honra, o prazer, o privilégio de co-coordenar o curso de pós-graduação online em Direito e Processo do Trabalho do SES, em parceria aí com Ariana Linhares e Renato Saraiva, grandes figuras. Estou aqui junto com meu amigo, ex-aluno e hoje um dos maiores professores de direito previdenciário do país, o professor Ivan Kertzmann, que coordena o curso de pós-graduação em Direito e Prática Previdenciária. Ivan, que prazer estarmos aqui juntos. Pô, um prazer todo meu. Você é meu ídolo, já te falei isso várias vezes, é meu grande ídolo, já falei na última gravação que a gente fez aqui. Assistam também a última sobre, foi um papo muito legal. Foi a gente teve sobre a execução das contribuições previdenciárias no seu trabalho. Tema que ele tem um livro, inclusive, ó, vale a pena, não deixa eu olhar não. Então, e agora a gente vai falar sobre um tema maravilhoso, que eu tenho até vergonha de falar. Ô, gente, que é isso, rapaz? Ele dá aula para mim sobre esse tema. Com o maior prazer. Nas minhas pós-graduações todas. Tranquilo. E realmente é um dos maiores especialistas do Brasil sobre o tema, porque ele é professor de civil e professor de trabalho e vai falar sobre acidente de trabalho e responsabilidade civil do empregador. Quem mais podia falar melhor desse tema do que o papo? Esse papo é um papo que me dá muito prazer, sem sombra de dúvida. Por quê? Porque é justamente uma interface multidisciplinar. Por quê? Porque quando a gente fala sobre acidente do trabalho, nós falamos sobre aspectos de repercussões trabalhistas, de repercussões previdenciárias e de repercussões de responsabilidade civil, agregando aí no outro campo das minhas atuações, também coordeno aqui na nossa pós-graduação, né, no nosso curso no SES, a pós-graduação online de Direito Contratual, em que a gente trabalha também questões de responsabilidade civil, né, e a análise disso é interessantíssimo. Aí vamos começar no pós-bola aqui, conversar um pouquinho, mas vamos pensar um pouco do ponto de vista previdenciário, e depois eu jogo a parte de responsabilidade civil. Ivan, fale aí para eles. O que é, para efeito previdenciário, o acidente de trabalho? Olha, o acidente de trabalho tem diversas repercussões, né? Tem diversas repercussões. Do ponto de vista previdenciário, incrivelmente, as repercussões não são, em ser acidente de trabalho ou não ser acidente de trabalho, não são muito grandes. Desde a lei 9032 de 95, teve uma equiparação entre os benefícios acidentários, em termos de valor, em termos de prazo, em termos de tudo, na verdade, e os benefícios não acidentários. Então, do ponto de vista previdenciário, não tem muita diferença o acidente ser acidente de trabalho ou não ser acidente de trabalho. Faz grande diferença ser acidente ou não ser acidente, porque nós estamos falando de um seguro. A Previdência Social é um seguro, como seguro contratual, como seguro civil. Sim. Né? Então, em um seguro civil, por exemplo, um seguro de saúde. Sim. Quando você tem um acidente, você tem que ter carência para ser atendido? Geralmente não. Também no seguro previdenciário, quando você sofre um acidente, você não precisa de carência para ter direito ao benefício. Perfeito. Porque segue a lógica do seguro. Agora, o fato de ser acidente de trabalho e não ser acidente de trabalho, desde a lei 9032 de 95, deixou de ser deixou de ter repercussões previdenciárias, diferenças previdenciárias, coisa que eu sou totalmente de acordo. Tá. O fato da pessoa estar incapacitada é que gera para ele o direito a ser contemplado por um benefício previdenciário. Pouco sentido faz eu privilegiar quem teve um acidente de trabalho do que teve um acidente doméstico caindo em casa. Perfeito. Não tem sentido. A necessidade de sustento de uma família que teve um acidente de trabalho é exatamente igual de uma família que não teve acidente de trabalho. Essa é a minha opinião, essa é a opinião de grande parte da doutrina previdenciarista, mas outra parte da doutrina previdenciarista acha um absurdo. Acha que o acidente de trabalho deveria ser privilegiado, que devia ganhar mais, que não tem sentido. Alguém que se aposenta, alguém que tem uma invalidez decorrente do trabalho, vai ter repercussão civil, é outra história. Mas a repercussão previdenciária... Eu acho que você já matou a charada, foi na mosca. Eu acho que muitas vezes esse tipo de postura dessas pessoas que Ivan está falando, é o que eu chamo de saudade de doutrina superada ou nostalgia em legislação revogada. Por quê? Porque as pessoas confundem esses aspectos. É preciso entender que o tema do acidente do trabalho, no campo da infortunística, portanto, e aí, se você me permite uma nota de rodapé, quando você puder, dá uma pausa aqui no vídeo, puxa aí no seu navegador, bota lá, Canal Pamplona, segue meu canal no YouTube, aprendi com meu filho Rodolfinho, se inscreva, ative a notificação, ative o sininho e deixe seu like. Veja lá, na segunda temporada do Papeando com Pamplona, né? Eu sou aqui no Netflix, estou
Estou em temporadas agora, estamos terminando a 5ª temporada de 2018, né? Vamos começar a 6ª, né? Vamos fazer um gol de aí com o Ivan. E veja o papeando que eu fiz com o Sebastião Geraldo de Oliveira sobre segurança e saúde do trabalho, especialmente falando sobre acidente de trabalho e infortunística. Por quê? Porque você precisa entender que o fato do acidente gera 3 potenciais repercussões. Uma, para o contrato de trabalho propriamente dito. E aí a gente vai discutir se haverá suspensão do contrato de trabalho, se haverá a hipótese de configurar uma estabilidade no eventual retorno do auxílio-doença acidentário, a discussão especificamente nos efeitos contratuais trabalhistas, stricto sensu. Poderá haver o campo da responsabilidade civil, no sentido de reparação dos danos decorrentes desse acidente. Questão que é prevista, inclusive, constitucionalmente, quando a gente pensa no artigo 7º, inciso 28, né, segura contra acidente de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização que terá direito no caso de dolo ou culpa. Essa, sem excluir a indenização que terá direito no caso de dolo ou culpa, a hipótese da responsabilização civil, que a priori é subjetiva, né? Está lá, né? A gente vai discutir se é possível aplicar o 927 do Código Civil, se é possível pensar em responsabilidade subjetiva. Eu tenho simpatia à tese, mas perceba, há o campo da responsabilização, a ideia de reparação de danos, e a ideia previdenciária, que é isto que é o grande babado aqui, a gente comentando na observação de Ivan, né? Porque a gente precisa entender, e aí eu estou fazendo, sabe, quase uma interface, como se aqui fosse de três grupos, perguntando da minha pós de direito contratual, né? Porque o que é que você precisa entender? Que o seguro de acidente de trabalho é isso mesmo, é um seguro. É uma relação contratual decorrente de um dirigismo contratual com a celebração de um contrato obrigatório com o Estado, leia-se o INSS, com o Estado, para que eu possa custear em função dos riscos da infortunística. E por que há toda essa confusão? Porque no passado, e nós estamos falando de intrínsecas eras, quando as pessoas, note que você vê livro, até hoje, Ivan, e eu falo isso num lugar de fala diferenciado, não de coordenador dessa pós ou juiz do trabalho, estou falando como professor de direito civil. Eu vejo as pessoas lendo os livros de direito civil hoje, dizendo, responsabilidade civil acidente de trabalho é responsabilidade objetiva. Gente, para respirar antes de ler isso. Pode até ser na segunda vertente que eu falei, ou seja, de uma aplicação do 927, que é um tema polêmico, tem a minha simpatia, mas eu tenho que reconhecer que é um tema polêmico, mas não confunda com o seguro de acidente de trabalho. Porque no passado, e aí é por isso que eu digo que é a nostalgia da doutrina superada, é a saudade da legislação revogada, nas primeiras formas de proteção da infortunística, este campo não era claro como uma relação contratual e por isso se falava de uma responsabilidade civil objetiva do empregador. Mas por quê? Essa responsabilidade civil objetiva originária, ela foi abarcada pelo Estado pela celebração do seguro de acidente de trabalho. E aí, nesse seguro, a ideia não é pensar se é subjetiva ou objetiva, é responsabilidade contratual. E quem vai se enquadrar na figura, e a gente vou usar a expressão do direito civil, que eu nunca gostei, mas é a verdade, o pagamento do prêmio, né, que é o pagamento do seguro, em função do enquadramento da situação. Perceba, aí as pessoas dizem assim, quando começam a falar sobre isso em sala de aula, aí as pessoas dizem, não deixa nem molhar o bico, né? Não, então, professor, como foi estatizada, não tem responsabilidade. Não tem! É preciso entender que é justamente por causa disso que a Constituição de 88 fala que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria de sua condição social, seguro contra acidente de trabalho, que é justamente isso que é a praia de Ivan, o seguro contra acidente de trabalho, sem excluir a indenização que terá direito nos casos de dolo ou culpa. Ou seja, a responsabilidade securitária, que é contratual, nesse aspecto, não se confunde com a responsabilidade civil. Eu que tenho simpatia à tese de uma possibilidade de uma responsabilidade civil objetiva do empregador em atividade de risco acentuado, né? Eu digo, mas
O fato de a Constituição falar em dolo culpa gera um direito adquirido, um direito que não se possa ser afastado do empregador responder subjetivamente? Não, porque ali é uma metonímia. É usar a parte pelo todo. Quando lá falou, se excluir a indenização que terá direito no caso de dolo culpa, a dolo culpa em 88 era quase sinônimo de responsabilidade civil. A gente tem uma ampliação do universo da responsabilização objetiva, sem sombra de dúvida. Claro, você tem a previsão específica da própria Constituição para o Estado, mas a gente tem a partir do Código de Defesa do Consumidor, em 90, e depois com o Código Civil de 2002. Quando a gente começa a compreender esta ideia de objetivização da responsabilidade civil, por quê? Porque vivemos em uma sociedade de risco. Então não se pode confundir alhos com bugalhos, né? É preciso entender que uma coisa é a responsabilidade securitária, que aí Ivan vai dar um show. A outro campo é da responsabilidade civil. E aí eu vou dar os meus pitacos. Ivan. Eu queria fazer um comentário aqui de uma coisa que é pouco usada na questão prática. Pós, para mim, é prática. Claro, né? Exato. Então, pós, para mim, tem que ter um enfoque prático. Certo. Nossa pós tem enfoque prático. Verdade. A gente sabe fazer isso. Claro. A gente tem que dar produtos. Até mesmo porque nós atuamos na prática. A gente tem que dar produtos para vocês que estão assistindo. Exatamente. Né? Dizer todo dia que a pós foi muito barata, que você ganhou 10 vezes mais do que... Com o aprendizado da pós, você tem que ganhar 10 vezes mais do que você pagou na pós. Exatamente. Então, esse é o grande objetivo de nossas pós. Né? Então, é isso que a gente quer entregar. Então, uma coisa que eu observo na prática, e eu observo que os advogados trabalhistas não manejam bem, na minha opinião. Primeiro, não pedem bem na Justiça do Trabalho. Pedem pouco, pedem menos do que é possível pedir. E uma questão que eu sempre observo é um desconhecimento... Só fazendo uma nota de rodapé aqui, fazendo a ressalva aí, a nobre classe dos advogados, né? E eu entendo perfeitamente, principalmente pós-reforma trabalhista, com o problema dos ônus da sucumbência que tem gerado cada vez mais confusão. Mas siga aí. Não, mas e quando eu falo os advogados, eu estou falando geral. de forma geral, não estou Claro. falando de você que está dizendo, estou falando em geral, quando pego uma petição trabalhista, e eu vejo muitas, porque Claro. apesar... Tem a circunstância, tem a circunstância familiar. A circunstância familiar, que na verdade, Rodolfo, eu não sei se você sabe, mas eu sou desembargador do trabalho. Né? Você sabe disso? Sabe não? Por quê? Porque quem reforma a decisão de juiz de primeira instância é o quê? É desembargador. Desembargador. Então lá em casa, minha mulher é juiz de primeira instância. Exato. Né? Foi minha aluna também. Ela pega lá a sentença dela e a gente fica brigando. Né? Até com a reforma até com a reforma da decisão dela. Então, você tem muito poder. Eu não tenho poder para mudar nada de mulher nenhuma. A decisão a gente discute tecnicamente até que eu consigo mudar. Eu mudei, pronto. Sou desembargador trabalhista. Tá certo. Mas bom, uma coisa que falta, que eu vejo assim nos pedidos, assim, a questão da utilização do artigo 21A da Lei 8.213 de 91. Que é o chamado, que a gente chama, em previdenciário, tudo a gente usa uma sigla, Sim, né? É impressionante. Mas vocês gostam de sigla? É impressionante. Mas é o chamado NTEP. Sim, o NTEP, sim. O NTEP, que é o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário. Né? Então, esse Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, trazido pelo artigo 21A da Lei 8.213 de 91, ele é um trabalho excepcionalmente bem feito. Talvez você não conheça. No papeando que eu falei, a gente tem pergunta sobre isso, veja lá. Eu convivi com a pessoa, que você pode até chamar algum dia para o seu papiano, chamado Paulo Rogério Albuquerque. Certo. Ele foi quem inventou tanto o FAP, que a gente falou Se vocês quiserem saber o que é FAP, vocês vejam lá na outra outra. papo. Quanto o NTEP. O NTEP foi criado justamente para poder ter uma forma de apuração do FAP, de saber quem acidenta mais do que o outro. Certo. Falou, para eu saber quem acidenta mais do que o outro, se eu falasse, quem acidenta mais é quem emite mais CAT. Obviamente, a empresa mais descarada, mais safada, ia fazer o quê? Não emite CAT. Obviamente, que é o que acontece. Então, os maiores sonegadores de CAT iam ser beneficiados. Exato. Então, o que é que ele fez? Ele pensou o seguinte, vou fazer um estudo epidemiológico, criando e comparando dentro do mesmo setor, por exemplo, o setor bancário, eu vou comparar uma empresa com outra para saber quem acidenta mais do que a outra. Sim. E aí eu vou criar o quê? Eu vou criar um estudo epidemiológico, eu vou estudar doença a doença e ver em cada setor quanto essa doença traz de acidente. Aí pegou lá, vou dizer, LER. Aí percebeu o seguinte, a LER, vou dar números totalmente fictícios, que eu não tenho esses números de cabeça, obviamente. Né? A LER acidenta, em média, 30 trabalhadores a cada 10 mil trabalhadores. 30 acidentes a cada 10 mil trabalhadores e um padrão universo, de todas as profissões. Agora vamos pegar a LER em um escritório de advocacia. Lá no escritório de advocacia acontece 12 vezes
a cada grupo de 10 mil trabalhadores. Bom, beleza. Na atividade bancária. Na atividade bancária. Aí na atividade bancária, a lei acontece 400 vezes em um grupo de 10 mil trabalhadores. Ou seja, mais acontece substancioso. 12 vezes mais, 1.200% a mais do que na média do mercado. Então eu vou deduzir que todas as vezes que tiver um bancário que tenha lé, que aquilo ali é acidente de trabalho. E vou inverter o ônus da prova. Aí você vai dizer, mas professor, e os 30 que não seriam acidente de trabalho? Vai entrar no risco. Ou seja, é melhor eu garantir a proteção dos 400, sabendo que tem 30 ali no bolo, que não foi acidente de trabalho, foi que o cara era viciado no PlayStation. Sim. E aí acabou tendo o Léo. Então, Atari, ele jogava Atari. Olimpíadas no Atari, lembra das Olimpíadas que botava... Tinha Atari, Odyssey e Television. Que botava o controle remoto entre o pé e ficava assim. Eu sou mais velho, eu joguei telejogo. Né? Aquilo dava lé, entendeu? Mas, bom, esses são os 30 casos. Aí queriam proteger esse pessoal, né, os 400, e deixar os outros 30 na margem de erro. Melhor do que deixar os 370 na margem de erro. Então ele criou o INTEP baseado nesse estudo epidemiológico. E aí que citou um monte de CNAE, que é Código Nacional de Atividade Empresarial, ou seja, atividades empresariais, versus CID. E chegou à conclusão, toda vez que um bancário aparecer com lé, é acidente de trabalho. Toda vez que um minerador aparecer com pneumoconiose, é acidente de trabalho. Aí eu venho, em uma ação trabalhista, pego um bancário que tem lé e peço uma perícia. Para que eu quero a perícia se a lei já diz que é acidente de trabalho? Quem tem que pedir uma perícia não sou eu, autor. É quem? O réu que tem que pedir a perícia. Porque eu já provei que é acidente de trabalho pela inversão legal do ônus da prova. Está lá na lista. Eu vou apresentar inicial dizendo, eu tive lé, eu sou bancário. No anexo 3 da lista C do anexo... Na lista C do anexo 4 do decreto 3048, onde tem o INTEP, está listado bancário com lé. Então, deixa eu fazer um pitaco puxando a minha pós. Claro. Lembre que, sob inversão do ônus da prova, a disciplina que veio com a reforma trabalhista e que já estava com a do lei de 2015. Ou seja, o juiz tem que manifestar isso. Ou seja, houve a declarar ao reconhecimento, estou invertendo o ônus da prova para efeito de segurança, e aí sim faz isso. E eu sou absolutamente favorável. Embora também pela reforma trabalhista, em tese não haja recolhimento prévio de honorários provisórios, então a discussão de quem requer ou não vai ser uma discussão apenas sobre o ônus da prova e não sobre custos financeiros. Certo. Mas siga aí. Então, aí é isso, ou seja, você tem que apontar, e mesmo porque se você já demonstra que está no INTEP, já ganha força. Claro. Já ganha força, ou seja, a lei me garante que aquilo ali seja considerado acidente de trabalho. É verdade. Então, até o perito, na hora de fazer a perícia, vai ficar impactado, ou seja, está no INTEP, como é que isso não é acidente de trabalho? Então, isso só para lembrar aqui, veja na terceira para quarta temporada do Papeando com Pamplona, lá no canal Pamplona, bote aí, o Papeando que a gente fez subir ônus da prova com Mauro Schiavi, e a gente discutiu também pergunta específica sobre isso, que é um tema interessante nessa questão de você aprofundar também vídeos complementares. E aí eu queria fazer uma pergunta agora uma pergunta meio, porque eu já vejo jurisprudência, a jurisprudência não é tão favorável ao que eu penso. Sim. Né? Mas no caso de aposentadoria por invalidez, decorrente de acidente de trabalho, né, a empresa deve ser obrigada a continuar pagando o FGTS do empregado? Olha que uma pergunta complicada. Complicado? Porque quando o empregado sofre um acidente, vamos dizer, tem duas pessoas dentro de um carro, né? E aí viajando a trabalho pela empresa. Aí acontece um acidente... Um acidente de itinerary, né? Acidente da viagem, né? Também, ou de trajeto. Viagem, ou de trajeto, claro. Tanto faz. Porque aí não é trajeto, não é viagem. Claro, seria acidente, porque tem tem aquela inciso da lei, uma linha da lei que fala de acidente em viagem. Então seria em viagem porque ele não está indo para o trabalho, claro. Ele está viajando. Então ele sofre um acidente na viagem e os dois sofrem. Um perde as duas pernas, o outro quebra o fêmur. O que quebrou o fêmur ficou 1 ano afastado. E aí, nesse período que ele ficou 1 ano afastado, ele recebeu o FGTS, porque isso é claro, foi um acidente de trabalho, não há divergência sobre isso, e não há controvérsia sobre o fato que disse acidente de trabalho, e ele vai continuar recebendo FGTS, porque a lei é clara. O depósito do FGTS. Fala que tem depósito no FGTS, não fala de auxílio-doença, fala nas licenças por acidente de trabalho. Certo. Aí o outro vai lá e fica inválido. Certo. A invalidez também suspende o contrato de trabalho, da mesma forma que o auxílio-doença, porque ele pode ser reversível. No caso que eu coloquei aqui, dificilmente vai ser reversível. Mas vamos lá que ele deu uma injeção que consiga, no futuro, com células-tronco, regenerar. Pronto, que seja. Então, entendendo a isso, a tendência é que não seja reversível nesse caso. Mas o outro que teve um acidente menor vai ser garantido a FGTS.
Já o outro que teve um acidente muito mais grave, não vai ser garantido o mesmo direito do outro que não teve. A pergunta é, você entende que nesse caso é razoável que se pague o FGTS no caso de aposentadoria por invalidez acidentária também? Esse é um tema fascinante. Por quê? Porque digamos assim, uma das lacunas, e às vezes lacunas axiológicas da lei. Né? Por quê? Porque nessa circunstância, pensando em suspensão do contrato de trabalho, estamos trabalhando com aposentadoria por invalidez que, numa hipótese remota de recuperação da capacidade laborativa, ele teria o direito subjetivo de retornar, haveria ainda o dever de recolher o FGTS. E aí é circunstância, indefinidamente, o problema é que a gente está num campo que é de um direito público, que é de reserva de lei, a gente precisa de uma previsão. A gente vê construções jurisprudenciais limitando aos 5 anos para pensar numa ideia de uma conversão, mas perceba que é uma situação em que temos um provimento de natureza estatal que estabeleça efetivamente uma limitação, seria o ideal. O que você acha? A lei do FGTS fala em pagamento do FGTS nas licenças por acidente de trabalho. Exato. Eu entendo que assim, tem a previsão legal, Sim. Né, porque fala de licença de acidente de trabalho, eu entendo que as duas são licenças. Né? Uma é uma licença sem prazo estipulado e a outra é com prazo fixado. Mas ambas são licenças. Então eu entendo que você privilegiar um acidente de menor porte e deixar descoberto um acidente de maior porte. Agora vamos pensar isso, inclusive, se você coloca isso com a responsabilidade civil do empregador, aí eu não tenho dúvida nenhuma. O problema básico é pensar que a aposentadoria gera uma suspensão que equivale a uma licença. E aí a gente fica nessa discussão se recolhe ou não recolhe. Por quê? Porque o contrato não está extinto. Então deveria recolher. Assim, pela lógica, deveria recolher. Mas eu vejo poucas condenações nesse sentido. Sim, não. Eu nunca fui chamado. Eu já coordenei um trabalho, né, de pesquisa, sobre uma monografia de pesquisa. Sim. E a pessoa pesquisou, parece que dos 20 e poucos tribunais que vocês têm, tem uns 4 que são majoritários no sentido de dar. Certo. Mas a maioria entende que não deve dar, porque não deve dar. Acho que o nosso não dá, não. Quem dá muito é Luciano Martinez. Sim. Porque é da parte previdenciária, talvez. Exatamente, porque tem uma ligação com a parte previdenciária, eu não vejo muito sentido. Eu converso muito com isso sobre uma pessoa magnífica que atua que nem Luciano Martinez nas duas áreas, que é Carlos Alberto Pereira de Castro. Sim, que é Santa Catarina. Trabalha em Santa Catarina. Ele também dá todas nesse sentido. Muito bom. Ele dá todas nesse sentido. Então eu vejo que as pessoas que são ligadas à área previdenciária têm muito mais sensibilidade para ver essa questão. Assim, sensibilidade no claro, não estou dizendo até capacidade, sensibilidade de entender que aí tem uma proteção que está desequilibrada. Verdade. Você está protegendo mais de quem teve um acidente menor do que quem teve um acidente maior. Fica dizendo, não, você não pode porque se acidentou de vez. Verdade. É um tema fascinante. E no campo da responsabilidade, né, a gente precisa efetivamente enfrentar aquele tema que mencionei sobre a possibilidade de termos uma responsabilidade civil objetiva do empregador quando ocorre um acidente de trabalho. Essa é uma questão que está, inclusive, para entrar em pauta no Supremo Tribunal Federal. É matéria que está lá, sabe-se lá quando isso vai ser incluído efetivamente para julgamento. Mas há essa discussão. E a discussão aqui é efetivamente de verificar se é possível aplicar o parágrafo único do artigo 927 do Código Civil de 2002, aquele que fala que haverá a obrigação de reparar o dano independentemente de culpa nos casos previstos em lei, ou quando a atividade habitualmente exercida pelo autor do dano importar pela sua própria natureza riscos ao direito de outrem. Então, nessa previsão, é possível aplicar para o acidente de trabalho? E a grande discussão diz respeito ao confronto disso, né, com o artigo 7º, inciso 28, que fala lá que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, né, além de outros, a melhoria da sua condição social, né, seguro contra acidente de trabalho, que é o que a gente estava falando daqui a pouco, né, sem excluir a indenização a que terá direito nos casos de dolo ou culpa. E aí, quando fala sem excluir a indenização que terá direito nos casos de dolo ou culpa, há o debate, eu digo isso com liberdade no meu livro de Direito Civil, com o Pablo, a gente puxou a nota de rodapé para explicar, olha, Pamplona admite de um jeito, Pablo admite de outro, que achou melhor do que fazer uma unanimidade que não fosse verdadeira. Né? Por quê? Porque, olha, há quem diga que, em função dessa menção constitucional de dolo ou culpa,
haveria um direito subjetivo do empregador de responder subjetivamente. Um direito adquirido do empregador a responder subjetivamente. Eu respeito quem pensa dessa forma, mas eu confesso, não sei o posicionamento de Ivan, mas confesso que eu tenho alguma resistência. E eu não dou somente uma, eu dou uma, dou duas, dou três fundamentações distintas para pensar na possibilidade de responder objetivamente. A primeira é uma interpretação literal, né? É preciso entender que o inciso 28 está ligado ao caput, que fala são direitos dos trabalhadores rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Ou seja, a previsão de indenização, no caso de dolo ou culpa, é o patamar civilizatório mínimo para compreender que efetivamente não se confunde responsabilidade civil com a responsabilidade securitária, mas que nós podemos pensar em uma proteção ainda maior, proporcionada pela não discussão obrigatória do elemento anímico, do elemento culpa. Mas se esse argumento não lhe é suficiente, é preciso pensar num argumento histórico, que é o argumento de perceber que aquela menção a dolo ou culpa, na verdade, como eu mencionei, é uma metonímia. É a ideia de perceber que ali nós estamos falando a parte pelo todo, falando-se dolo em culpa, mas falando, na verdade, de responsabilidade civil, independentemente da responsabilidade securitária. E se esse segundo argumento não lhe convencer, eu lhe dou um terceiro, que é a lógica do sistema trabalhista como um todo, né, de imaginar que quem assume os riscos da atividade econômica é o empregador. E aí, dentro dessa linha, você imaginar que, em função de determinada atividade, com base no Código Civil, o empregador responderia objetivamente pelos seus credores civis, empresariais, consumeristas, eu nem falo, e perante o empregado, ele teria um direito subjetivo de responder subjetivamente? Isso é algo difícil para passar do ponto de vista lógico para mim. Mas, Ivan, o que você acha? Eu concordo totalmente com a possibilidade de aplicação. É a possibilidade. A palavra básica é possibilidade. A possibilidade de aplicação da responsabilidade objetiva nos casos de acidente de trabalho em que tem atividade de risco. Exatamente. Eu vou dizer, é uma atividade de risco acentuado. Isso. Porque a atividade de risco, normalmente, ela já está positivada. Isso. É um risco acentuado, diferenciado naquela situação. Eu ainda entendo, assim, que tem uma questão aí do tratamento antizonômico. Como é que vamos dar um exemplo aqui, que é um exemplo sempre. Sim, claro, é bom. Tem lá uma construtora construindo a estrada e o empregado da construtora está lá dinamitando a estrada. Exato. Aí quando ele vai dinamitar, está passando um carro. E por um cálculo errado que foi feito pelos calculistas, quando ele dinamitou, a pedra, voaram duas pedras. Uma foi para a cabeça dele e outra atingiu o carro. A que atingiu o carro, não sei se foi cálculo errado ou não, falei cálculo errado, mas já disse culpa. Mas não por um vento, um furacão, qualquer coisa que aconteceu que não teve culpa da empresa, digamos assim. Bateu um vento totalmente absurdo, alheio à vontade da empresa, e as pedras acabaram voando para um lugar que ela não deveria voar, de acordo com o cálculo que foi feito perfeitamente. Aí a empresa, objetivamente, isso não tem dúvida nenhuma, vai consertar o carro e reparar qualquer prejuízo que o transeunte estava lá. E já em relação ao seu empregado, ele vai dizer, não, peraí, não teve culpa, porque foi um vento que bateu, passou um twister na hora aqui, e por isso que voa perto de você. Então o nosso cálculo foi certo, não teve culpa. Exato. Aí um vai ficar protegido, outro não. É um negócio que para mim não faz sentido. Não faz sentido, não passa na minha garganta. É a questão lógica que você colocou aqui, e ainda isonômica, né? Exato. E agora, o que é interessante para falar, tanto eu quanto o Ivan utilizamos a palavra. Nós estamos aqui afirmando que há a possibilidade. Em momento algum você ouviu de mim ou dele que a responsabilidade do civil do empregador é objetiva sempre. Eu acho engraçado isso, o fato de eu escrever há tanto tempo sobre isso, as pessoas às vezes colocam palavras na minha boca e dizem, ó, Pamplona afirma que é. Eu nunca falei que é objetivo. Eu disse que pode ser. E o melhor exemplo para mostrar que não é objetivo, mas sim pode ser, são os acidentes de trajeto, os acidentes in itinere. Claro. Por quê? Porque ali, o cara está no seu carro, né? E tem um acidente de trânsito, está indo para o trabalho. É acidente de trabalho por força da legislação previdenciária, né? Vai ter a tutela específica da infortunista, mas não vai ter responsabilidade civil nenhuma do empregador nessa circunstância. As pessoas precisam entender, e é isso uma grande confusão,
Ivan, eu vejo isso como magistrado, principalmente nas primeiras ações, principalmente posteriormente ao conflito com competência 7204, que efetivamente pacificou a competência do Justiça do Trabalho para a responsabilidade civil, para danos morais e patrimoniais e reconhecimento do trabalho, né? Como as pessoas dizem, é acidente, então o empregador responde, não. É acidente, vamos ter um enquadramento e por isso vamos ter os benefícios da Previdência Social, muitas das vezes no outro período, um período anterior às modificações, então tínhamos lá situações diferenciadas e trabalhista, do ponto de vista trabalhista, terá diferenciado, porque pode ter a estabilidade no emprego lá do 118, da Lei 8.213, mas tem responsabilidade civil? Não, aí a gente vai ter que verificar, foi um acidente indo para o trabalho. Agora, uma questão interessante é o que é atividade de risco acentuado. Isso é complicado. Esse é um conceito jurídico indeterminado que nós temos que comatar aos poucos. E é interessante isso, servindo tanto para a minha pós quanto para a pós de Ivan, para vocês pensarem como o TST foi muito avançado, tem sido muito mais avançado do que os regionais no campo da proteção, né? Já vi situações do TST reconhecer responsabilidade civil objetiva, pensando em risco acentuado, desde a atividade de peão de boiadeiro, a atividade de motorista em determinadas regiões do país. Mas você ajudou a botar Cláudio lá, deu nisso. Tá vendo? É isso mesmo. É uma figura raríssima, um professor fantástico, um magistrado. Eu digo, olha, eu estou na magistratura há mais de 20 anos e faço minha homenagem a ele. Eu estou na magistratura há mais de 20 anos. Está falando do ministro Cláudio Mascarenhas Brandão. Sou, modéstia à parte, um bom juiz, mas eu nunca vou conseguir ser tão bom magistrado como o Cláudio Brandão. Cláudio Brandão foi meu primeiro professor quando eu era estudante, tinha 18 anos, fiz um cursinho preparatório para o servidor do Justiça do Trabalho, que eu passei, tive a honra de passar no primeiro lugar, e aí virei servidor do Justiça do Trabalho com 19. Com 18 anos, o Cláudio foi meu primeiro professor de direito de trabalho. Depois que eu me tornei servidor, tive a honra de trabalhar com ele, e depois que eu virei juiz, fui auxiliar dele aqui na 15ª Vara do Trabalho. Aí ele foi para o TRT e depois para o TST. E é fantástico. Sobre esse tema, e é interessante mencionar isso, além, obviamente, você já vai olhar lá no seu canal, bota no navegador, veja a primeira temporada do Papeando com Pamplona, veja o episódio que eu fiz com o Cláudio, lá foi sobre PJE, mas veja o livro de Cláudio sobre o tema, que foi a dissertação de mestrado que eu tive a honra de avaliá-lo. Aí eu fui avaliador de Cláudio Brandão no mestrado da UFBA, né, especificamente sobre responsabilidade civil e a coisa desse trabalho. É o nosso tema. É um livro muito bom. Assim, excelente. Tem um livro, outro livro que é Quantificação do Dano Moral no Acidente de Trabalho, de Amaury Rodrigues Pinto. Sim. Que eu acho que é desembargador. Amaury Rodrigues. Amaury Rodrigues Pinto. É Amaury Rodrigues Pinto, né? Que nem Rodrigues Pinto. Que nem o nosso Rodrigues Pinto. E vale a pena. E para falar de um outro colega nosso aqui, outra dissertação de dois colegas nossos que defenderam dissertações de mestrado e que eu fui da banca também, José Cairo Júnior, especificamente sobre responsabilidade civil do trabalho, e Ana Paola, né, sobre saúde do trabalho, 2 obras que são importantíssimas se você vai fazer o seu trabalho de conclusão de curso, seu artigo, sua reflexão sobre isso. Você tem farta doutrina no Brasil hoje sobre essa matéria, lamentavelmente pela nossa circunstância de campeão ou um dos campeões de número de acidentes. Número esse que todos nós sabemos que é equivocado por causa da subnotificação. Que é um tema interessante falar sobre subnotificação. Você conhece bastante essa história. Por quê? Porque efetivamente é só você imaginar a imensa quantidade de relações de trabalho que ainda são sequer formalizadas e o INSS não tem noção da quantidade de acidentes que ocorrem nesse país. Agora a subnotificação melhorou bastante com o INTEP, né? Sim, o INTEP, é bom dizer que ele veio Fala sobre isso, então. A subnotificação melhora muito com o INTEP, com o nexo técnico epidemiológico previdenciário, com o estudo epidemiológico que a gente tratou aqui, do artigo 21A do anexo 4, da lista C do anexo 4 do decreto 3048 de 99, porque chegando um acidente de trabalho, um afastamento de qualquer tipo de doença no INSS, a primeira coisa que o perito vai fazer, e o sistema já faz isso, é quando ele colocar no sistema o CID do afastamento e o CNAE da empresa, ele já vai dizer se está relacionado com o INTEP ou não. Se estiver relacionado com o INTEP, ele automaticamente vai entender que aquilo é acidente de trabalho, a não ser que ele justifique que não é. Vou dar um exemplo aqui. Ótimo. Chega um bancário... Isso eu estou aprendendo, eu quero aprender. Chega um bancário que tem LER. Sim. Aí ele chegou, você trabalha onde? É no Bradesco. Qual é seu CID? LER, acidente de trabalho. Mas ele pode ver, peraí, mas você fazia o que no banco?
Ah, eu era office boy do banco. Ele, opa, então aqui eu não vou aplicar não. Porque sua atividade de banco, apesar de bancário, não tem o CBO. No NTEP não tem o CBO para relacionar. Claro. Seria perfeito se tivesse CBO. Talvez na evolução ele possa fazer os três juntos, né? Então o médico pode dizer, não, pelo seu CBO aí, pela sua atividade, não tem sentido você, mesmo sendo bancário, aplicar. Mas o normal é que ele aplique. E para ele não aplicar o NTEP, ele tem que justificar, ele tem que abrir um campo e justificar. Não apliquei o NTEP porque a pessoa era um motoboy da empresa, um office boy da empresa e não era o digitador. Não trabalhava com digitação. Então é isso que ele tem que fazer. Então isso reduz muito a subnotificação, porque incrivelmente, olha, eu tenho que autuar eu como auditor fiscal, tenho que autuar todas as empresas que não emitem CAT. Mas se já tiver na lista C do anexo 4 do decreto 3048/99, ou seja, no NTEP, eu não preciso autuar, porque ele não precisa, não é que ele não precisa fazer CAT, ele precisa fazer CAT. Mas mesmo que ele não faça, ele não vai ser autuado. Por quê? Porque ele fazer ou não CAT não vai interferir no enquadramento do acidente de trabalho para o INSS. Você vê, então eu nem autuo. A lei diz nem autue se ele não fizesse, já está no NTEP. Porque se tiver no NTEP, ele pode assumir que é acidente de trabalho, bastando não recorrer da aplicação do NTEP. Porque o que vai acontecer é que o NTEP vai ser aplicado, vai considerar acidente de trabalho, e ele teria que recorrer da aplicação do NTEP, não concordando com aquela aplicação. Falando sobre acidente de trabalho, eu queria que você explicasse aqui, ensinasse e eu aprendesse também, né, essa questão dessa modificação normativa sobre os efeitos previdenciários do acidente de trabalho e, digamos assim, essa vou chamar a equiparação de efeitos dos acidentes comuns aos acidentes de trabalho. Como é que foi isso? Eu quero saber um pouquinho sobre isso. Da 9.032/95? Sim, antes da 9.032/95, o benefício acidentário tinha um valor maior do que o benefício previdenciário, que a gente pode chamar de previdenciário acidentário, que é como a lei chama. Apesar de, para mim, tudo ser previdenciário, tá? Verdade. Mas ele chamava de, porque antigamente a legislação acidentária era totalmente apartada da previdenciária, por isso que faz essa diferenciação. E nós estamos cada vez mais convencidos da necessidade de se discutir seriamente uma unificação desse sistema trabalhista, previdenciário, acidentário, inclusive em juízo único. Talvez o campo maior para pensarmos em um futuro, e a gente quer um futuro da Justiça do Trabalho, é a Justiça do Trabalho absorver essas ações do INSS que estão na Justiça Federal, absorver os acidentes de trabalho da Justiça Estadual e termos efetivamente um juízo, eu vou chamar assim, na falta de outro termo, universal para uma solução única, inclusive com a participação de procuradores do INSS, para poder dar os efeitos completos da tutela previdenciária. Mas, por exemplo, o auxílio-doença, ele tinha um valor integral se fosse acidente de trabalho, não tinha. Ou a pensão por morte era 100% se fosse acidentária e 80% se não fosse. Tanto é que depois que a lei 9.032/95 equiparou, muita gente que ganhava 80% do benefício, porque tinha um benefício que não era acidentário, ajuizou uma ação pedindo, olha, agora está equiparado, então eu quero ir para 100%. O que é que o STF falou? Não. Tempus regit ato é o que vigora na Previdência Social. Interessante. Você ganhou 80% na época que era 80%, e a regra da Previdência Social, que o STF entende, é sempre o tempus regit ato. Coisa interessantíssima. Agora, para a Constituição da compreensão do ato jurídico perfeito, prefeito do Supremo. Do Supremo. Agora, para a gente ter um pouco tempo, eu só queria fazer uma reflexão em relação mais geral, em relação ao acidente de trabalho, não falando exatamente sobre isso, mas, na minha opinião, não sei se você pensa igual, eu acho que a lei 8.213 de 91, ao tratar de acidente de trabalho, eu acho que ela super protege alguns eventos que jamais deveriam ser enquadrados como acidente de trabalho. Me explica, vou aprender. Porque eu entendo que deve ser considerado acidente do trabalho toda vez que o trabalhador expõe o seu trabalhador, o empregador expõe o seu trabalhor a um grau de risco maior de ocorrência de evento do que ele teria em casa, no shopping, em qualquer lugar. Sim. Esse é o meu conceito de acidente de trabalho. Eu converso com vários especialistas na matéria acidentária e a opinião é mais ou menos essa de quem é especialista da Previdência. Eu fiz curso de segurança do trabalho e tal. Sim. E sempre o discurso é isso. Toda vez que a empresa coloca o trabalhador em um evento maior do que ele teria se não estivesse trabalhando, deveria ser acidente de trabalho. Aí eu fico pensando, um acidente in itinere, onde a pessoa vai de um bairro para o outro, normal na cidade, onde não tem uma estrada, não tem nada, eu acho que é excessivo. Eu não acho que o acidente in itinere, que corresponde a quase um terço dos acidentes de trabalho ocorridos com os trabalhadores, deveria ser considerado acidente de trabalho. E como um acidente
em viagem enquanto durar a viagem. Então a pessoa está viajando, está jantando no hotel e, sei lá, na escada ele tem um problema no pé. E assim trabalho porque estava em viagem. Isso que diz a legislação. Sim, é verdade. Eu acho que é uma superproteção, porque se ele estivesse em casa, ele teria o mesmo acidente descendo a escada. Então, eu acho que o que deve ser alterado, em minha opinião, aí uma opinião já contrária ao interesse do trabalhador, sim, mas sendo razoável, não estou pedindo uma desproteção completa, estou pedindo para não ter uma superproteção, que a empresa não seja responsabilizada por eventos que ela não tem o controle nenhum. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso, mas eu tenho uma suspeita que talvez esse tipo de equiparação tenha por gênese, tenha por origem, justamente aquele tratamento diferenciado dos benefícios decorrentes do acidente de trabalho e do auxílio doença e tal. Sim. E aí o fato de ter havido a unificação com a Lei 9.032 possa ser, talvez, um sinal de que talvez seja necessário repensar. Confesso que o efeito que eu estou me arriscando a falar num campo, não me arrisco na área trabalhista, mas na área previdenciária, talvez o único efeito que teríamos diferenciado dessa circunstância seria a estabilidade, é o efeito trabalhista. Porque previdenciário nós não teríamos ao fazer Só tem um efeito que incomoda muita empresa, o FAP. O FAP. Assim, cara, como verdade. É que é o FAP? O FAP você vai agravar ou não o risco acidentário dela, que ela pode ter um FAP ter um SAT de 3%, ela pode passar para 6 ou 1,5%, 4,5%. E me permita dizer isso. O FAP é um elemento que mostra, talvez, a necessidade dessa mudança. Com certeza. Por quê? Porque o FAP é para ser utilizado justamente para prestigiar aqueles que tentam diminuir a média de acidentes e para sancionar aqueles que não estão ligando. E a empresa não tem controle. Não tem como controle para esse aspecto. Agora, a Intiner acabou de sair do FAP justamente por essa coisa. Entendi. Isso saiu, ou seja, foi uma luta dos empresários. É a Intiner, mas tem outros ali que estão no bolo. Por exemplo, quer ver um exemplo ali? Diga. Uma enchente, né? Ou seja, uma coisa totalmente alheia à vontade do empregador. O que é que tem? Olha, eu estou numa enchente, está lá na lei. Eu estou numa enchente trabalhando ou em casa. Eu vou ter acidente de qualquer jeito? Então, isso que é alheio totalmente à vontade não deveria, na minha opinião, ser considerado. É um tema a se pensar. Pode até ser um dos temas num TCC, no seu curso ou no meu curso. Com certeza. A gente até fez de propósito, sentou aqui para mostrar a integração dos cursos aqui. O direito de trabalho e processo de trabalho é comigo. O direito de prazo previdenciário é com ele. Mas eu faço parte do curso dele e ele faz parte do meu curso. E eu não tenho dúvida, meus amigos. Depois desse papo, vocês tiveram uma excelente oportunidade de refletir sobre esse tema que tem sido, e eu digo com liberdade, é objeto de muitas monografias cá no curso, muitos trabalhos excelentes que corrigir, e eu posso dizer com vocês que vocês escolhendo o curso de Direito e Prática Previdenciária, ou Direito de Trabalho e Processo de Trabalho, ou qualquer um dos cursos do SES, você estará, sem sombra de dúvida, fazendo um dos melhores, quiçá o melhor curso de pós-graduação online do país. Isto eu garanto. Ok, isso aqui foi maravilhoso para mim, muito agradecedor. Espero que vocês tenham gostado também, que para mim, eu sempre gosto, eu falo. Não sei se eu não gosto, mas eu sempre gosto. O prazer é sempre meu. E a gente se encontra aqui no SES. Eu quero que você seja nosso aluno ou nossa aluna. Até a próxima. Forte abraço.